Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira do Opinião Litoral. Vão analisar as notícias com você, o empresário João Vilela, a advogada Patrícia Gores. Eu vou começar perguntando para o João se ele se assustou muito com a ideia da criação de uma moeda única sul-americana, anunciados estudos para isso, pelos presidentes do Brasil, Lula, e da Argentina, Manuel Fernandes. Boa tarde, João. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Assustador. Assustador é pouco. Pessoas que não têm a menor noção, ou se têm noção de alguma coisa, vão fazer uma grande besteira. Para a Europa, que é um bloco muito diferente do nosso, foi uma complicação e ainda é uma complicação. E o país líder na Europa em termos financeiros, que é a Alemanha, tomou muito prejuízo. Até a coisa estabilizar foi difícil e está sendo difícil ainda para a Europa até hoje. Então não dá para a gente imaginar que pode ser feito dessa forma, sabe? É impossível na América do Sul, da forma que ela é desestruturada, que ela é bagunçada, que é desorganizada ao extremo, não dá para ter uma moeda única. Impossível ter uma moeda única. Se tiver, vai ser um grande problema. Aliás, eles não mostraram ainda a questão financeira, a questão da economia, é um caos. A gente não consegue ver o mínimo de sanidade no que falam. Agora, isso se acontecer, é um processo entre 10 e 20 anos. Primeiro, livre trânsito de mercadorias, depois livre trânsito de capitais, livre trânsito de pessoas. E aí, tem alguns efeitos que são positivos, que seriam positivos se aqui tivesse uma economia forte, como a da Alemanha, claro, da Inglaterra, claro. A Inglaterra que saiu da zona do euro, porque representou um impulso, a moeda única, para países que tinham dívidas grandes, emitiam Portugal, moeda... Espanha, Grécia. Exato. Mesmo a Itália conseguiu ter algum aporte maior, mas não funciona tão bem quanto o pessoal gostaria de imaginar, porque os governos vão mudando, e aqui na América Latina é muito frágil, os governos são frágeis. Então a Europa tem uma estabilidade política, inclusive, apesar da guerra atual da Ucrânia, por exemplo, tem alguns problemas também que você imagina na hora e começam a aparecer. Então, a questão da economia, nós temos que arrumar nossa casa primeiro. Antes de começar a pensar em fazer... Tem lição de casa. Nossa lição de casa. Quando a Europa fez, já fez a lição de casa para eles, e ainda assim está muito confusão. Vamos lembrar os problemas que tem agora na França, da Previdência, tem toda uma questão que envolve todo o conjunto. E a gente não fez nem a nossa lição de casa, nós não estamos nem sabendo o que nós vamos fazer. Nós não arrumamos ainda, Paulo, o que me assusta muito é que nós não arrumamos ainda a questão da economia, do tributário brasileiro. A questão dos tributos é algo muito mal feito. Quando eu fui fazer a faculdade de Direito, um dos principais motivos que eu quis fazer a faculdade de Direito, falei, olha, quero aprender Direito Tributário. Eu sempre falava, meu foco é Direito Tributário. É um emaranhado, né? Não dá para entender. Aí você aprende, são 400 normas novas por dia, não tem a menor lógica, é feito para você fazer errado. Então, é uma loucura tão grande. Então, já não arrumou isso para as indústrias, para as empresas, para o comércio, complica muito. Cada estado gera uma novidade, cada estado faz de uma forma, cada lugar faz de uma forma. O governo federal não se entende com nada. Então, se a gente não arrumar a nossa casa, vai querer mexer na casa do vizinho ainda? E tá bagunçada também, detalhe é esse, né? Também não arrumaram deles. Agora, para a Patrícia, que vive metade do tempo dela no Brasil e outra metade na Argentina, seria uma facilidade, não é, Patrícia? Boa tarde. Paulo, boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, primeiro que aqui está um colapso, né? Eu estou me sentindo na década de 80, quando a gente tinha aquela inflação de 100% ao ano, né? A moeda desvalorizou muito. Só para você ter uma ideia, a primeira vez que a gente fez a mudança para cá, foi há uns 3 anos atrás, a paridade era de 1 para 15, ou seja, com R$1 eu comprava 15 pesos, né? Hoje, com R$1 eu compro 65 pesos. Então, é realmente assustador como a moeda argentina perdeu poder de compra, né? E as pessoas, consequentemente. A gente não via antigamente aqui na capital pessoas dormindo nas ruas, porque existe um tratamento bem humano com relação às pessoas, né? Mas hoje a gente vê pessoas morando na rua, como a gente vê no Brasil.
não se via aqui na Argentina. Mas é importante esclarecer que no Brasil, e acabou de sair essa notícia no Twitter, que o Brasil vai deixar bastante claro que a moeda é exclusivamente para situações de comércio, que vai ser uma moeda digital, vai ser o SUR, né? Quer dizer SUR em espanhol. É importante também dizer que o real vai ser substituído pelo peso, e não o peso pelo real, né? Isso vai ser mesmo nas transações de comércio entre Brasil e Argentina. E o empresário, o importador argentino, comprar produtos brasileiros vai receber benesses tributárias. Para a Argentina, é excelente. Por quê? Porque eles estão com mais de 40 bilhões de dólares de dívida no FMI. Eles deram um calote, atrás de calote, né? O país está quebrado com as suas reservas de dólar no ano, diferentemente do Brasil. Temos reserva em dólar, então a gente consegue, né, fazer trade sem problema nenhum. A Argentina já não consegue, por isso que ela precisa desse parceiro que é o Brasil. Na verdade, de novo, né, o Brasil está ajudando países da América Latina. Uma outra ideia, né, Paulo? A gente sabe qual é essa ideia. Fazer esse grande bloco socialista. Sempre foi o sonho de Lula. Essa ideia aí de ajudar a Argentina foi utilizada largamente, em larga escala, pelo ex-presidente autocrata da Venezuela, Hugo Chávez, e isso aí não deu muito certo, não. Agora, os presidentes brasileiros recentes têm abordado essa questão. Michel Temer falou dessa moeda do Mercosul, da América do Sul. Jair Bolsonaro também falou dessa moeda, mas sempre com essa ideia que a Patrícia ressaltou, que é uma moeda só para transações comerciais. No fim de semana, a opinião pública brasileira tomou um susto muito grande com a prisão do jogador Daniel Alves, que participou recentemente da Copa do Mundo pela seleção brasileira. É um jogador que tem uma carreira brilhante, passou pelo São Paulo recentemente, baiano. É o jogador na história do futebol com mais títulos conquistados. O Daniel Alves foi preso na Espanha sob acusação de estupro no dia 30 de dezembro e tem uma situação muito difícil. Ele teve a prisão decretada por uma juíza sem fiança. As imagens de vídeo da danceteria onde ele estava, onde ele foi acusado de estupro, mostram ele fechado por 15 minutos com a moça. A moça não quis acordo financeiro e aí é uma imagem dele descendo do avião com uniforme de presidiário numa transferência de presídio. João. A imagem é forte, mas país sério é assim. Se a moça não consentiu, é assim que tem que ser, sabe? Estupro não é permitido e não deve ser tolerado de forma alguma. São violências que não podem ser aceitas. E país sério é assim. Fez, está preso. No Brasil, duvido que fosse dessa forma. Pesou para a prisão dele, certamente, na decisão da juíza, o antecedente do ex-jogador do Santos, Robinho, que é condenado por violência sexual na Itália e está no Brasil e não tem extradição porque é cidadão brasileiro, Patrícia. Então, Paulo, são duas coisas importantes aí que a gente precisa refletir. Primeiro, ele negou veementemente que tivesse conhecido essa mulher, né? Depois, quando viu que a sua situação estava delicada, falou que houve um relacionamento consentido. Eu queria destacar aqui o mau caratismo dele, né? Porque ele é um homem casado, a esposa dele, também espanhola, acabou de perder a mãe, ou seja, está de luto, e ele vai para uma danceteria e tem sexo com uma outra moça. Na imagem, a juíza, quando ela indaga ele, na audiência, ele fala que não foi consentido, e aí ela mostra os vídeos da danceteria, que mostram que ele praticamente arrasta a moça até o banheiro e fica lá por 15 minutos. E depois tem a saída dele do banheiro. Pelas imagens, né, e até o histórico na Espanha, eles levam isso muito a sério, né? Como
ele bem falou, é um país sério, né? Que houve a vítima. E ela, de pronto, ela saiu do banheiro aos prantos e foi atendida pela equipe da própria danceteria, que chamou a polícia e já atuaram com o protocolo de estupro. Ou seja, ela foi para o hospital, tem exame, ou seja, o conjunto probatório é robusto. E o fato da juíza ter concedido a prisão provisória dele já demonstra um conjunto probatório robusto. E na Espanha é de 2 anos essa prisão provisória. Né? Hoje mesmo ele foi transferido de penitenciária para uma penitenciária menor, uma penitenciária um pouco mais segura, porque ele é uma celebridade, né? Onde ele estava tinha 200 homens e nessa tem 60. Mas a postura dos 2 jogadores, tanto do Robinho quanto dele, demonstram aí, primeiro, aquele machismo como forma de poder, né? E da certeza da impunidade, Paulo. O Robinho, ele tem a disfarçatez de estar condenado, não cumpre, né, a prisão, fugiu para o Brasil e fica aí jogando futebol aí na praia. E sabe o que mais me espanta? Pais e mães que permitem que seus filhos corram nos braços dele para tirar foto. Qual o sentido de um herói desse? Isso é um anti-herói. Né? Os pais e mães, eles têm que deixar claro para os futuros homens dessa nação que a gente não pode tratar assim o estuprador. Ele tem que cumprir a pena. Né? E eu fiquei bastante feliz com o relato do atual ministro da Justiça, que falou o seguinte: olha, se a Itália pedir, a pena vai ser cumprida no Brasil. Porque tem que ser feito, Paulo. Porque esse exemplo que a gente tem que dar. E uma outra reflexão que eu faço, a CBF e a FIFA deveria descredenciar esses 2 jogadores. Por quê? Se os órgãos de classe assim fazem, por exemplo, a OAB, se eu cometo um crime fora da advocacia, eu sou descredenciado, porque é um ato incompatível com o serviço da advocacia. Órgãos de classe sérios fazem isso, né? O CRM muitas vezes já fez isso. Então, a gente precisa dar exemplo, a CBF precisa dar exemplo, a FIFA precisa dar exemplo. Sabe por quê? Porque a gente está lidando com as futuras gerações, a gente está lidando com exemplos. Qual o exemplo que a criança vai ter ao ver um ídolo seu preso? De que, se ele errou, ele vai para a prisão. Ele não é super-homem, ele não tem todos os poderes do mundo, e, de fato, né, se ele, de fato, estuprou a menina, no caso do Robinho já está decidido, ele é um estuprador, ponto. No caso do Daniel Alves, se de fato ele for julgado e condenado em última instância, ele tem que cumprir a pena como qualquer ser humano mortal, porque ele também é mortal. O Robinho já tinha sido absolvido de uma acusação desse tipo na Inglaterra e o susto não funcionou, acabou se envolvendo em outro caso desse tipo e aí condenado na Itália. São Paulo anunciou, o governo de São Paulo, a gratuidade, a retomada da gratuidade no transporte público estadual. Isso inclui ônibus intermunicipais, inclui o metrô, inclui o VLT aqui na Baixada Santista, para maiores de 60 anos. Eu não sei se a idade é o melhor critério, ou um intervalo, um período durante o dia, ou a capacidade de renda, mas alguém paga a conta. Se nós, maiores de 60 anos, eu me incluo, andamos de graça no transporte público, a passagem fica mais cara para os outros, não fica? É exatamente isso, Paulo. O que acontece é que não existe almoço grátis, vamos deixar claro. Não existe gratuidade de passagem naquele pontual daquela pessoa, sim. Mas a sociedade inteira está pagando através dos tributos. Vamos pensar, só a cidade de São Paulo paga quase 7 bilhões de reais por ano para as empresas de ônibus, como subsídio. É dinheiro que sai dos impostos todos. E sai de todos os impostos. Essa é a forma de fazer em relação à idade. E se a pessoa tem dinheiro, vai ter que ser beneficiado também? Nós temos que pensar algumas outras formas de fazer o transporte público ser eficiente. Pode até ser gratuito. Não há problema de ser gratuito para todos. Tem países que são gratuitos para todos, mas tem que ter uma estrutura que possa gerar esse retorno.
E como eu falo, pode ser gratuito para todos ou pode ser não subsidiado e ser muito barato, por exemplo. O ideal seria que fosse barato o transporte público, evitar que você use o transporte particular, né, o carro em si. Então seria melhor que você tivesse um transporte público eficiente, barato, bom e que não custasse aos cofres públicos. Como é que você faz essa equação? Esse que é o grande desafio no mundo. Porque você tem ali gastando combustível, tem o motorista, tem manutenção, tem as peças, tem toda uma questão, tem o lucro. Garagem e tudo mais. Uma das formas que foram encontradas em vários países, em alguns lugares, é justamente você explorar o ônibus e os terminais de ônibus, chamado real estate, que é o que é formado no mundo inteiro que deu certo. Então, o pessoal, o que ele faz? O final do ponto de ônibus, os pontos de ônibus, o ônibus em si, para propaganda, para questão imobiliária. Por que valoriza tanto quem tem apartamento próximo ao metrô em São Paulo? É a mesma coisa. Então, você teria o entorno usando para você extrair dinheiro e você perderia dinheiro, inclusive, o empresário perderia dinheiro no ônibus e ganharia na parte imobiliária, na propaganda, no restante. Dá trabalho? Dá muito trabalho, é muito mais fácil pedir subsídio ao prefeito. Mas a grande questão é essa, nós temos que fazer um sistema novo de transporte público. Não dá mais para usar esse sistema que nós temos hoje, que é extremamente oneroso. O Santos é oneroso, vai onerar mais ainda. A hora que você colocar para as idades maiores, aí você tem outro subsídio para as pessoas, porque fulano é assim, é assado, começa a ter subsídio e todo mundo paga por isso, sai caro a conta para todo mundo. Nós temos que explorar de outra forma, pensar diferente. E a forma diferente que encontraram em cidades como Chicago, na Austrália tem lugares também que são assim, na Inglaterra tem lugares assim, na Suécia tem lugares assim, em Hong Kong também é assim. São sistemas que você explora o entorno, o real estate. A Patrícia Gores comenta, analisa essa notícia. Depois do intervalo, fica com a gente, que é rápida a volta. Voltando com a opinião litoral desta segunda-feira, Patrícia Gores e o João Vilela analisam as notícias com você. E uma dessas notícias, Patrícia, que o João já analisou no bloco anterior, é a retomada pelo governo paulista da gratuidade do transporte público para maiores de 60 anos. Paulo, eu acho excelente a iniciativa. Sabe por quê? A gente tem vários Brasis dentro do nosso Brasil, né? A gente tem pessoas que efetivamente ganham muito dinheiro, mas que duvido que se tiver dinheiro vai usar transporte público. Mas a gente tem aquelas pessoas que ganham aposentadoria, que é vergonhosa no nosso país. E que, para eles, o uso do transporte público é essencial. Mesmo para aquelas pessoas que pagam os seus impostos, né, e que têm condições de pagar pelo transporte público, é importante ter essa benesse, porque eles pagam os impostos, né? É justo. Eu acho que o que falta nas prefeituras, nos estados, e nesse caso é no transporte interestadual, é justamente a fiscalização, Paulo. A gente está vendo as notícias, por exemplo, do Rio de Janeiro, que até agora a empresa de ônibus não religou os ar-condicionados dos ônibus. A gente teve também essa reclamação em Santos. Ou seja, a empresa, ela trabalha com lucro, né? Claro que não tem almoço de graça, claro que não, mas a empresa sempre coloca aquele plus, né? Justamente prevendo esse contrato com a prefeitura, com o Estado, né? Eles estão tendo lucro. E quem é que paga por isso? É um preço substancial, né, que o trabalhador, que a trabalhadora paga. O fato das pessoas idosas terem esse direito ajuda demais, por exemplo, na locomoção delas, em caso de ida ao hospital ou mesmo lazer, né? Eles têm direito ao lazer. E mesmo com essa parca aposentadoria, né, eles têm esse direito porque é uma questão de saúde mental, né? A empresa, ela se beneficia sempre. Então, na pandemia, ela reduziu os ônibus e por muito tempo ela ficou sem aumentar a quantidade de ônibus. Por muito tempo, ela deixou de religar o ar-condicionado. E a gente precisa relembrar também de uma outra questão. A empresa já está ganhando pelo número reduzido de funcionários. Lembram da figura em extinção chamada cobrador? Hoje o motorista ele faz as duas atividades, atrapalhando o trânsito, diminuindo a velocidade entre um ponto e outro,
Por quê? Porque ele precisa cobrar a todos, né? Então, a empresa, ela sempre ganha, Paulo. Eu acho que tem que ter uma fiscalização, uma negociação batendo de frente. O problema é que falta aos nossos governantes coragem. E sabe por que falta coragem? Porque eles têm rabo preso. Porque eles recebem benefícios, sim, de campanha, doação de campanha, desses donos de empresa de ônibus. Quem não tem rabo preso, não tem medo. E quando vai fazer uma negociação, vai para o mercado. E eu tenho certeza que se a gente tivesse governantes sem rabo preso, a gente pagaria muito menos pela passagem de ônibus. A verdade é que no transporte público já há presença do crime organizado em algumas empresas. A verdade é que donos de empresas de transporte público enriqueceram. Tem o exemplo clássico até da formação da empresa aérea, né? A partir do transporte público. E o João tem razão, é a hora de repensar isso. Eu acredito que a gratuidade até seja boa para maiores de 60 anos, mas será que não deveria restringir um horário, fora do horário de pico? Será que a gente não poderia explorar a propaganda, explorar os pontos finais e reduzir o preço dessa passagem, que é cara para o passageiro e é cara para algumas prefeituras já? A gente tem duas notícias de problemas de saúde pública que prejudicam muito o país, que provocam mortes, que provocam tragédias. Uma é o trânsito urbano e outra é o uso do agrotóxico. Um levantamento mostrou que o Brasil teve 439 mortes diretas provocadas por agrotóxico entre 2009 e 2022. O país precisa olhar melhor essa questão. São quase 15 mil casos de intoxicação registrados, fora os não registrados, e cerca de 5 mil suicídios são relacionados, teoricamente, aos agrotóxicos, porque uma das sequelas é a depressão. A questão do agrotóxico é falta de consenso e falta de saber fazer a coisa certa. Vamos pensar uma coisa. O agricultor não vai querer jogar fora, é caro o agrotóxico. Se ele fizesse da forma certa, ele não teria o problema. É que assim, tem dois pontos. As pessoas falam agrotóxico, outros falam defensivos agrícolas. Então, já começa por aí. Já tem a questão semântica que muda bastante a coisa, né? É possível você ter um sistema mais eficiente, aliás, usar menos agrotóxico, claro. Tem formas até de plantio, de safras, tem uma série de coisas que a Embrapa faz, por exemplo, uma série de técnicas para você melhorar. Porque você só prejudica usando em excesso. Você gasta mais, sem dúvida. Você polui os rios. Vamos lembrar que todas as fazendas acabam chegando uma hora ou outra, o resíduo chega aos rios e acaba poluindo a água também. Então, nós temos que ter um sistema que seja mais eficiente, mais inteligente, e é possível. Hoje em dia, tem formas de você utilizar menos agrotóxico, é que acaba, às vezes, a facilidade de certas coisas, porque, claro, ele evita pragas, é óbvio, existe por algum motivo que o agricultor gasta mais do que deveria, inclusive, porque é muito caro para ele. Então, ele não está sabendo usar também, além disso tudo. E outra, a valorização dos produtos que não têm agrotóxico, que custam muito mais caro no supermercado, que infelizmente também é outro problema, porque tem muita fraude nisso, que falam que não tem agrotóxico, ou que é orgânico, que é não sei o quê, e no final das contas é a mesma coisa, também tem esse problema, mas é possível fazer, e dá para fazer com técnica, com tecnologia, com melhoria do plantio, com melhoria da safra. O Brasil é uma enormidade em termos de agronegócio, a gente faz coisas incríveis, mas nós temos que aprender trabalhar alguns pontos que ainda estão sensíveis. Alguns especialistas em alimentação, eles dizem que não há condições de alimentar a humanidade sem o uso de pesticidas ou agrotóxicos ou defensivos agrícolas, depende do referencial, né? O termo empregado. Agora, no Brasil, a coisa deu uma desandada, Patrícia. Nos últimos anos foram liberados mais de 1.800 agrotóxicos, sendo que mais da metade deles já foi banida da Europa e dos Estados Unidos. Então, Paulo, a gente precisa dar nome aos bois, né? Ao boi mor, que era o Bolsonaro.
né? Ele que liberou, ele fazia a campanha para isso, né? Achava que essa era a única solução do Brasil, né? Liberar agrotóxico para justamente facilitar o plantio. E esse não é o caminho correto, né? Você adoece uma população inteira. A gente tem mais de 400 mortes no ano passado só de pessoas intoxicadas, 14 mil intoxicadas por agrotóxico, né? O que a gente sabe é que 50% desses rótulos que foram liberados no governo do Bolsonaro são proibidos na Europa, porque são garantidos, né? Já tem estudos que garantem aí essa relação íntima da questão da segurança da saúde, né? Intimamente ligado a questões relativas a câncer, por conta desse uso indiscriminado. E, Paulo, é uma pena isso acontecer no Brasil, né? Eu espero que esse novo governo, essa ideia mude, né? Porque é só a gente ir em qualquer supermercado aqui da Argentina, Paulo, não tem metade das frutas que tem no Brasil, não tem metade das hortaliças que a gente tem no Brasil. A gente tem uma capacidade agro gigantesca, mas ela tem que respeitar a saúde das pessoas. De nada adianta a gente ampliar e quebrar recordes e recordes e adoecer a população. A gente vê, e não é à toa que a gente vê cada vez mais pessoas com câncer em fases que eram bem raros, né? Com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, câncer de mama, câncer de estômago, são todos eles ligados a essas intoxicações, né? A gente viu na semana passada a notícia estarrecedora, né, de papinha infantil com agrotóxico. Quer dizer, a gente já está envenenando os nenéns desde a tenridade. E claro que a conta um dia chega, Paulo, porque o agrotóxico ele tem esse efeito residual no organismo. A gente não consegue liberar todo esse veneno. E acaba, obviamente, alterando aí todo o funcionamento celular causando câncer. A outra notícia, essa é uma praga do campo, né? Ela afeta principalmente os trabalhadores que espalham agrotóxico, que aplicam agrotóxico ou defensivo agrícola, ou comunidades afetadas pela dispersão de agrotóxico por aviões, por drones. A segunda causa, a segunda preocupação é urbana e a de mortes no trânsito. São Paulo divulgou na semana passada o número de mortes no trânsito em 2022, quase 5.500 mortes no estado de São Paulo, quase 900 mortes na capital, um aumento de 20% natural em relação a 2021, porque houve maior circulação de veículos. Agora, no Brasil, João, são quase 45 mil mortes, em média, por ano, no trânsito, com alguma coisa entre 50 e 100 bilhões de reais de prejuízos para o país todos os anos, de tragédias, de dramas familiares, de mutilações. O trânsito no Brasil, ele merece o adjetivo de assassino, é um trânsito assassino. Tem muito a ver, Paulo, com aquela notícia que você falou em relação ao custo dos ônibus. O meio de transporte mais eficiente, mais barato, mais confortável. Muita gente preferia ir ao trabalho. Eu discordo da Patrícia, ela falou, quem tem dinheiro não pegaria ônibus. Eu não vejo assim. Em vários países do mundo, você vê pessoas bilionárias pegando o metrô, pegando o ônibus, indo para cá e para lá. O transporte público é muito mais eficiente. Quem já teve a oportunidade de morar num país de primeiro mundo de verdade... A Patrícia se refere à qualidade do transporte público aqui, no Brasil. Aqui, né? Claro que aqui, mas nós temos que mudar esse sistema, porque essa mortalidade toda, trem nós temos? Não temos. Se eu quiser ir para Ribeirão Preto, se eu quiser ir para Franca, se eu quiser ir para Sorocaba, sei lá, para onde eu quiser ir. Hoje, na verdade, o transporte público de qualidade, o metrô de São Paulo, por exemplo, eu prefiro andar de metrô também em São Paulo do que de automóvel. Claro. Só que você não tem toda a estratégia para você chegar de carro no metrô, se for o caso, ou chegar de bicicleta no metrô. Você não tem a estrutura, o metrô é pequeno, proporcionalmente à cidade, nós crescemos pouco em termos de metrô. Todas as cidades cresceram muito, a Patrícia está lá em Buenos Aires, que é secular o metrô deles, foi muito anterior ao centenário, anterior ao do Brasil, e proporcionalmente muito maior, não maior, mas proporcionalmente à população, ao tamanho, maior. Então, a gente tem algumas coisas que tem que mudar. Essa questão da tragédia no trânsito vai muito nessa questão. Pode pegar que a maioria dessas tragédias são na estrada.
As pessoas têm dificuldade porque é excesso de carros, excesso de pessoas indo para cá e para lá, pessoas trabalhando de um lugar para o outro sem ter um transporte adequado. Isso resolve com transporte público de qualidade e barato. 20% dessas mortes são de motociclistas. Então, é outra questão importante, né? Porque a moto é um meio de trabalho dessas pessoas. E as pessoas acabam trabalhando demais, em excesso, sem estrutura, com uma correria muito grande, que motoboy sabe a dificuldade que é. Com veículos com conservação ruim, não é? Porque não ganha o suficiente nem para fazer isso. Tem país... nos Estados Unidos você quase não vê moto, por exemplo, de trabalho. Né? Você vê carro, mas você não vê moto em certas cidades. É difícil você ver moto tanto entregador. Na Europa já acontece mais, bem mais, por sinal. Mas você tem também toda uma preocupação para que não aconteçam os acidentes que tem. E sem contar que muitos vão numa velocidade absurda, cortando os carros de uma forma para poder chegar, entregar a tempo, ganhar um pouco mais. É terrível. Então, também faz parte da questão do transporte público ter qualidade. Tem que evitar carros particulares na rua em excesso como nós temos hoje. Essa imagem aí do motociclista entre os automóveis é muito significativa, porque existe, na maioria das grandes avenidas de São Paulo, do Rio de Janeiro, e aí em Santos também acontece isso, em São Vicente, uma faixa informal, uma faixa que não existe entre o automóvel mais da esquerda e a segunda. Então, o motociclista, ele entende que aquela faixa no meio dos dois, que não existe essa faixa, que é dele. E se algum motorista troca de faixa e provoca um acidente, corre risco de linchamento, não é, Patrícia? Sim, Paulo. Agora, eu quero fazer uma reflexão aqui. Eu acho que tudo isso é devido também ao esquema de carteiras no Brasil. Autoescolas que fazem aqueles exames online e que falam assim, olha, aperta aqui, faz a leitura da sua digital e finge que está apertando que a gente faz o teste para você. Eu fiquei indignada, eu sequer pedi isso. E a autoescola ofereceu. Não, é porque já está no pacote. Não, eu estudei, eu vou fazer. Mas assim, e a maioria das pessoas, infelizmente, Paulo, entram nesse esquema. Né? A gente teve aí um esquema gigantesco no ano passado, que envolveu 17 carros, né? Justamente fazendo compra de carteira. Então, pessoas inabilitadas, diferentemente daqui de Buenos Aires, e da Argentina em especial, mas Buenos Aires capital, que a gente está nesse processo para tirar a carteira daqui, né? E é muito rigoroso, Paulo, muito, tem que estudar bastante, de verdade, né? E a prova é de verdade. Então, Paulo, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão. Uma outra coisa, né? Hoje a gente tem aí o mercado de delivery, como aqui também tem, mas as motos, elas não andam assim no trânsito, porque é proibido. Ela tem que andar na faixa do carro, né? E é o que você falou, os motoqueiros, eles inventaram essa via e fica quase impossível para a gente que dirige em São Paulo mudar de uma faixa para outra, né? Porque tem o ponto cego do carro e pode atingir esse motoqueiro. Uma outra reflexão que eu queria fazer é quantos jovens não morrem, né? Quantas perdas familiares, né? Além das perdas familiares, prejuízo para quem? Para o SUS. A gente tem que pensar na administração pública. Quando a gente tem perda de pessoas, isso vai impactar, sim, no futuro do país. Esses jovens que são pagadores de impostos, que são trabalhadores, pais, mães de família, filhos de família, além de perderem as suas vidas, também causam um impacto, um rombo no governo. Estima-se que no Brasil há uma perda de quase 50 bilhões de reais. Por quê? Porque a gente tem hoje uma sociedade com uma pirâmide invertida, maior número de idosos, né? Poucas crianças nascendo e a faixa dos trabalhadores bastante reduzida. Quando a gente tem quase 50 mil pessoas morrendo no trânsito por ano, né, e esses números aí de São Paulo que estão na tela, né, mais de 5 mil pessoas, a gente tem um impacto financeiro também. Então, no Brasil, a gente tem que olhar o direito humano, né, os direitos humanos também sob o viés econômico. Qual é o impacto disso? Qual que é a saída?
é não ter corrupção. Porque não adianta a gente só ficar falando da corrupção de Brasília. A corrupção está em todos os espaços, inclusive quando a gente vai renovar na nossa carteira e a escola já vende pacote de corrupção junto, sem vergonha alguma, né? Então, a gente precisa começar a dizer não para isso e denunciar. Isso é caso de polícia, para que, de fato, as pessoas que estejam habilitadas possam andar no trânsito com segurança, porque acaba atingindo a segurança de todos. E quantos inocentes não morrem por conta desse ricochete, né, Paulo? Agora, Patrícia, sim ou não? Quando você estudou para a prova teórica, você treinou baliza também? Olha só, treinei e passei de primeira. A Patrícia faz a baliza super bem com aquele Tiguan que encosta do lado, a roda faz 90 graus e entra de lado. Aí ela faz Olha, nem mais chegou. Olha só como você é isqueirinho. Machista, hein? Porque eu dirijo muito bem. E essa piada aí se tornou por conta disso, viu, João? Essa piada é antiga nossa. Mas, na verdade, eu tenho expertise em dirigir vassoura. É a Malévola, né? A Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. O João Vilela e a Patrícia Gores analisam as notícias com você. Patrícia, uma dessas notícias é uma declaração do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, de que está na prancheta dele, sei lá, na mesa dele, no projeto dele, a ligação seca entre Santos e Guarujá, um túnel que seria financiado pela autoridade portuária, que ele quer mudar de nome, tem o nome em inglês, né? Santos Port Authority, ele quer mudar, diz que não tem que ser em inglês, apesar de que inglês é para o mundo todo, é uma língua que é usada em boa parte do mundo, e com dinheiro da autoridade portuária, que tem sido superavitária, e da União. Eu lembro que o João Dória fez essa promessa, o José Serra inaugurou até a maquete, o momento Odorico Paraguaçu, né, do Serra, inaugurou a maquete da ponte. Será que dessa vez vai, Patrícia? Olha o áudio. Tá, já está ok. A lenda urbana caindo por terra, né, Paulo? Eu espero realmente, eu boto fé no Márcio França, porque, primeiro que ele é da região, né? Ele sabe a necessidade e a importância de se ter uma passagem seca, né? Uma ligação seca de Santos para o Guarujá. Segundo, ele está agora realmente numa situação que ele pode fazer isso, né? Estando no governo federal, é muito mais fácil conseguir isso, né? O Dória, ele falava, mas ele era só um governador do estado, né? Esse tipo de obra, ela é tão gigantesca, né? E a área federal precisaria ter esse apoio do governo federal. E na época que estava o Dória, por óbvio, né? Ele não tinha esse apoio. É importante, né? É importante para o desenvolvimento da região. E eu espero que essa lenda urbana caia, né? Para que a gente tenha uma realidade, porque esse tipo de cena que a gente está vendo, né, de trânsito caótico, precisa acabar, né? São cidades vizinhas e a gente vê exemplos no mundo inteiro que isso é possível, né? Plenamente possível, é só querer, né? Então, realmente, eu espero que dê certo e, de fato, saia do papel, né? Saia aí das maquetes, né? E seja uma realidade, Paulo. A primeira referência a uma ligação seca entre Santos e Guarujá, daqui a 4 anos vai completar 100 anos. É de 1927, do engenheiro Enéas Marini. E na década de 40, o urbanista Prestes Maia, que foi prefeito de São Paulo, preconizou a necessidade de 3 ligações secas. Em 1972, o Adalto Correia, numa pesquisa aí sobre o Seminário Internacional do Café, que foi a primeira edição, 72, fez 50 anos no ano passado, tem também uma preocupação da região, do jornal A Tribuna, com a ligação seca. Não sai, né? Parece a travessia de balsas entre Santos e Guarujá é uma das mais movimentadas do mundo, que é uma tradução do atraso. É o maior porto da América Latina
e o trânsito de navios é cortado por uma travessia de balsas transversal. E eu vou falar uma coisa para vocês. Mesmo que venha essa ponte, o túnel é mais inteligente, óbvio. Então, ponte a gente sabe que é impraticável hoje em dia. Precisa de 2. Já chegou num ponto, precisa de 3 já seria o ideal, né? Mas no mínimo 2. Uma para levar os caminhões, as cargas de uma margem alta do porto, que isso também é fundamental ter, mas teria dos carros também na ponta da praia. Agora, Paulo, é outra coisa que dá para fazer hoje com concessão para iniciativa privada. Se não tiver o que a Patrícia colocou, ela sempre coloca de uma forma perfeita a questão da corrupção nas coisas, se não tiver essa vantagem ilícita, sempre tendo como mote da fazer a coisa, dá para fazer. Você pegar aquelas 2 partes ali da ponta da praia, onde tem a balsa hoje, e a parte do Guarujá, onde também tem a balsa, e você fizer a concessão para empresas internacionais, eles fazem hoje, eles fazem dique seco. Eu fui ver passei por em vários lugares, em Xangai tem vários, em Hong Kong tem vários, tem muitos lugares no mundo que fizeram a ponte, eles criam o túnel num dique seco, fazem em concreto armado, e depois eles fazem uma escavação no leito, aproximadamente, e abaixam. É feito na hora, não é tão complicado hoje em dia. Era complicado há um século atrás. Hoje em dia, tem empresas que fazem isso tranquilamente. Hong Kong tem um monte ligando de um lado para o outro. Hong Kong é bem parecido com o Santos, em termos de toda estrutura, clima e tudo mais. Estamos no mesmo trópico, praticamente é oposto, mas Capricórnio e Câncer, mas é mais ou menos o mesmo padrão. E fazem tranquilamente, dá para fazer. E dá para fazer sem dinheiro público, isso que é o negócio. Porque não vai ter dinheiro do governo, vamos deixar claro. Se ele está aguardando ter dinheiro, 3 bilhões, que é o caso, né, que ele está orçando em 3 bilhões de governo, esquece que não vai ter. É realmente complicada essa situação que perdura, vai completar daqui a 4 anos, 1 século, essa conversa de ligação seca entre Santos e Guarujá. É um lembrete, a cidade de Santos retomou hoje a vacinação com a Coronavac, produzida pelo Butantan, das crianças entre 3 e 4 anos contra a Covid. Então, você que tem filho de 3, 4 anos, fique atento. Santos retomou hoje a vacinação, suspensa desde 9 de janeiro por falta de vacinas. João, o presidente Lula trocou o comandante do Exército. É rápida essa mudança, né? Porque o governo tem 23 dias hoje. Houve um mal-estar aí depois da reunião de sexta-feira entre o Lula, os comandantes das armas e o ministro da Defesa. No sábado de madrugada, no sábado às 6 horas da manhã, o presidente Lula ligou para o ministro da Defesa. Eles chegaram à conclusão que o comandante do Exército deveria ser mudado. Foi mudado, quem assumiu foi o comandante do Sudeste, né? O comandante do Exército do Sudeste assumiu o comando-geral do Exército e logo depois ele declarou que o resultado das urnas precisa ser respeitado. Não, isso não há dúvida que o presidente tem essa autoridade para fazer isso. Normalmente eles levam mais tempo para fazer, é uma questão de praxe, de fazer em mais tempo, para não fazer essa mudança tão repentina, mas eu não vejo problema nenhum nisso. Ele tem que colocar pessoas que ele confie e vai estar em sintonia com ele. Vamos lembrar uma coisa que a gente sempre confunde no Brasil, a gente acha que o Exército é um poder. O Exército não é um poder. Ele faz parte do Brasil, ele faz parte do Poder Executivo, em grande parte. Assim como o Exército, Marinha e Aeronáutica, o presidente da República é o comandante-chefe, ele tem que colocar pessoas que ele confie. Gostando ou não de quem está aí, se eu não gosto do presidente que está aí, nós temos que respeitar. E a questão das urnas é uma questão passada. Ganhou. Se teve alguma outra coisa fora que o pessoal alega, disso mais, aquilo lá, infelizmente fica querendo achar, porque não tem outra forma de resolver. Nós temos que ter uma mudança no Brasil muito maior, sem dúvida, em relação à TSE. Eu sempre fui contra a TSE. TSE não é agora que eu estou contra, eu sempre fui contra. Um custo absurdo de bilhões de reais para manter um TSE, por exemplo, na eleição, em relação à eleição. Agora, do Exército, ele tem que colocar pessoas que ele confia, não tem a menor dúvida disso. Qualquer um colocaria pessoas que confiam, isso faz parte do trabalho dele. Houve uma troca no início do governo, né, quando foi estabelecido que o José Múcio seria o ministro da Defesa, os comandantes das 3 armas foram substituídos e o critério usado foi o de antiguidade. E depois dessa reunião foi trocado o comandante do Exército.
O senador Mourão, que foi vice-presidente do Bolsonaro, se manifestou contrariamente, e o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, hoje ministro aposentado, Joaquim Barbosa, deu uma resposta dura, pública, para o Hamilton Mourão. Patrícia. Eu li esse tweet do ex-ministro, bastante duro, né? Porque o Mourão, ele está se metendo em áreas que não lhe compete mais, né? O governo dele acabou, agora ele é senador da República, né? E como tal ele precisa se portar enquanto senador da República, não achar coisas, né? Até porque isso inflama os golpistas, né? Os chamados patriotas, né? Mas hoje eu destaco uma entrevista bastante importante naquele podcast O Assunto, da Natuza Neri, e que ela fala justamente dessa infiltração dos militares no, então, governo Bolsonaro, e que eles permaneceram durante o governo, os primeiros dias de Lula, né, que ocasionaram justamente nessa tentativa de golpe. Eu acho bastante natural que o presidente tenha trocado esse comando do Exército. Porque, como o João falou, ele tem que se sentir seguro, né? E existe ali uma certa traição de alguns comandantes do Exército. A gente teve familiares, né? A própria esposa do Vilas Boas estava lá no Congresso no dia dos ataques, né? Na tentativa de golpe. Então, estava claro que tinha uma parte do Exército que queria sim o golpe. Por isso, né, se eu, Patrícia, quiser ficar lá na frente do batalhão, e eu tenho uma ligação especial aí com a Marinha, né, porque o meu grupo escoteiro, ele funciona na Marinha, mas quando há, por exemplo, algum tipo de atividade fora da semana que não especificamente do escotismo, eu não posso ficar parada na porta ali da Marinha. Por quê? Porque ali é uma área de segurança. No entanto, a gente teve uma abertura do Exército, né, quase que irmã, para essas pessoas que ficaram ali, montaram barracas, tendas, fizeram churrasco, com financiamento de pessoas escusas, né? Ou seja, houve sim um apoio do Exército. E as pessoas devem ser punidas, Paulo, porque não vem com essa de que houve fraude. Não. Né? Por muito tempo, o Bolsonaro, por 8 candidaturas, ele utilizou o mesmo sistema e jamais falou mal do sistema. Só quando lhe convém, né? Da mesma forma, só quando lhe convém, ele fica doente e vai para o hospital. Então, ele é que volte para o Brasil, né? Porque ele abandonou a presidência da República, deixando essas pessoas que estão doentes, numa histeria coletiva, fazendo o que fizeram, né? E muitos estão presos até agora. Então, eu acho que ele precisa ser julgado, culpado por esses atos, porque ele inflamou. E tem mais, hein, Paulo? Dias depois dessa tentativa de golpe, Bolsonaro mandou um novo tweet falando justamente das fraudes das eleições. Ou seja, ele continua inflamando esse bando aí de golpistas, né? De pessoas que estão também doentes, a gente vê ali traços, Freud explica mesmo, né? Freud tem um livro que fala justamente sobre isso, né? Sobre igreja e exército, e como eles acabam manipulando as massas, e essas pessoas estão ali prontas para invadir de novo, se necessário for. Então isso tem que acabar, Paulo. O Brasil precisa, de fato, caminhar para frente. Também não concordo com o fato do Lula estar no poder, né? Não é porque eu bato no Bolsonaro que eu sou lulista, pelo amor de Deus, mas é o que temos para o jantar, né? Infelizmente. Então, que a gente reafirme a nossa democracia, reafirme a segurança das urnas, que de fato são seguras, e que a gente busque novos ares, né? Mas por esses 4 anos a gente vai ter que ter Lula e de olhos bem abertos, porque ai dele se ele aprontar de novo, Paulo. Um prédio foi desocupado na semana passada no Ocean, em Praia Grande, por causa do risco de ruptura de um pilar. A construtora aplicou um escoramento nesse pilar e os moradores vão voltar a ocupar esse prédio, os que tiverem coragem, né, amanhã, porque é um susto significativo. João, rapidamente, que a gente está no final do nosso tempo, já estouramos o tempo,
As cidades da Baixada fizeram aniversário. Praia Grande no dia 19, quinta passada, São Vicente ontem e Santos faz aniversário dia 26. Então, que seja um feliz aniversário, principalmente para as populações, né? Sem dúvida, e vamos cobrar cada vez mais. Mas o que você falou agora é perfeito, viu? Eu gosto muito de ouvir a opinião da Patrícia. Temos que cobrar, não só do presidente da República, como dos nossos prefeitos também, nossos governadores, para que tenhamos um país melhor. Essa 491 anos de São Vicente é tempo, vai fazer 500 anos daqui a 9 anos. Então nós temos que ter uma cidade mais bem estruturada, uma Baixada Santista funcionando, que eu não estou vendo esse Agem, Condesb, esse pessoal todo aí que adora falar que vai fazer alguma coisa em conjunto, não vejo ninguém junto fazendo alguma coisa, mas nós temos que começar a melhorar a nossa cidade. E quarta-feira tem o aniversário de São Paulo, 469 anos, Santos faz 477, Praia Grande 56 anos, é a caçula aí da emancipação. Mas eu acho que o feriado de São Paulo, ele mexe mais com a Baixada Santista do que os feriados daqui das cidades da Baixada. Nesse ano talvez nem tanto, porque é numa quarta-feira, então não é próximo do final de semana, não tem aquela emenda, descida em massa, né? Não, e São Paulo, a quantidade de pessoas que tem em São Paulo é uma loucura, né? A gente não, é raro o lugar do mundo que você possa comparar. E quando tem um feriado, o pessoal procura o quê? O mais perto, e aqui é o mais perto e o mais barato, né? Patrícia vai passar esse feriado longe de São Paulo e de Santos, não é? Sim, eu só volto no final da semana. Paulo, eu vou dar parabéns para a cidade de São Vicente, que eu tenho uma ligação estreita com a cidade, amo a cidade, mas com aquele tapinha nas costas. Então, São Vicente não é só orla, São Vicente não é só Ilha Porchá. A gente tem uma São Vicente vergonhosa, que é a São Vicente Maré. Pobreza extrema, fitas, falta de segurança, falta de oportunidades para as pessoas, falta de asfalto, enfim, falta de tudo, Paulo. Se a gente entrar nas entranhas de São Vicente, a gente vai se envergonhar. A gente só conhece, né, a maioria, só conhece a São Vicente da orla. É bem bacana, bonita, mas não é só isso, né? A gente precisa ter, de fato, uma melhoria no interior de São Vicente, na maré de São Vicente, para cuidar das pessoas. Então, o mesmo tapinha nas costas que eu dei para a cidade de Praia Grande, para falar da segurança, tá bacana Praia Grande e Orla, mas e a segurança, e a oportunidade para as pessoas? É a mesma retórica. Eu faço para São Vicente. Faço porque gosto. Se eu não gostasse, eu não me importaria. Mas a gente precisa lembrar que as pessoas sofrem muito. E parece mundo paralelo, Paulo. Parece que a gente está num outro país muito pior do que o que a gente tem, né? Tamanho estado de miserabilidade das pessoas. Então, parabéns com ressalvas. Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, que teve o João Vilela e a Patrícia Gores analisando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Nós agradecemos a eles, ao pessoal da equipe técnica de jornalismo e a você que acompanhou a gente. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 à tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima semana para você que você merece.